muito feliz de revê-los nesse momento tão difícil que a gente tem que lutar contra o coronavírus. Mas pessoal, continuem se cuidando e bora lá para a nossa aula sobre como escrever a seção de materiais e métodos. Então essa seção de materiais e métodos é uma seção um pouco chata, tanto para escrever quanto principalmente para ler. Mas é uma seção muito importante, porque é a partir dela que outros pesquisadores vão poder replicar, reproduzir os experimentos da sua pesquisa. E a ciência é construída dessa forma, onde um pesquisador desenvolve um método, o outro vai lá e acrescenta alguma coisa, modifica alguma outra coisa, outro vai lá e usa a partir desse segundo e modifica outras coisas, e assim vai se construindo a pesquisa e a ciência. Uma coisa importante dessa seção de materiais e métodos é que ela não deve ter o nome de metodologia. Metodologia é o estudo dos métodos. No caso, a gente está se referindo aos métodos realizados para que a pesquisa chegue aos seus objetivos, ok? Então, como a gente pode deixar artigo, relatório, dissertação, tese ou também trabalho de graduação ou trabalho de conclusão de curso? Uma sugestão que eu dou é vocês começarem de um contexto mais geral, de um todo, e irem entrando depois em partes mais específicas. Qual que é o mais geral de um trabalho? É o próprio sujeito, a amostra que foi utilizada nesse trabalho. Então são seres humanos, são cobaias de laboratório, camundongo, rato, porquinho da Índia, coelho, são plantas, são tipos de solos, relevos, são planetas. Qual que é o seu sujeito? Então é importante vocês caracterizarem no primeiro tópico qual o sujeito, qual a amostra, qual a faixa etária, qual é o tempo de vida dos animais, como eles foram mantidos em biotério, se for ser humano, qual o nível social, o grau de escolaridade, se for animais novamente, como foi a alimentação desses animais, como eles receberam água. E principalmente é importante a gente citar se o projeto passou por uma comissão de ética. Não todos os tipos de pesquisa, mas pesquisa com humano, com animais e também com células, quando é o caso de pesquisa com culturas de células. E quando for com humanos, é legal você colocar nessa primeira introdução dos métodos, se a pessoa concordou com a pesquisa, ok? Bom, indo já para um segundo tópico mais aprofundado, a gente chamaria de delineamento. E é esse tópico que vai remeter ao seu objetivo. Então vamos usar um exemplo. Você quer estudar a comparação entre fumantes e não fumantes, que seria a sua variável independente, no quesito cognição. Você quer avaliar a cognição desses sujeitos. Então a sua variável dependente seria qual a capacidade cognitiva, tá bom? Então nesse delineamento você vai descrever isso, o que você quer avaliar e quais os métodos que você utilizou para isso. No terceiro tópico da seção materiais e métodos, é interessante você então detalhar o que foi feito na pesquisa. E nesse tópico de detalhamento, a gente vai colocar então quais os experimentos utilizados. Então se você usou experimento de laboratório, imunofluorescência, Western blot, se você usou formulários para pesquisas com humanos, se usou alguma atividade preparada. Se for uma atividade, um formulário ou um experimento já citado em artigos anteriores, citem esses artigos, tá ok? Citem os artigos fonte que descreveram esses métodos. Você fez modificações, deixem isso claro. E se for um método totalmente novo, descreva ele muito bem, use controles muito bem controlados para que o seu método seja validado nos seus resultados e você tenha a credibilidade, podendo assim publicar em revistas de alto impacto. Então, se for novo, faça tintim por tintim dos métodos, capriche, mostre como foi elaborado, para facilitar o entendimento dos leitores, tá bom? Muitas vezes são pesquisadores querendo reproduzir o seu experimento e às vezes são alunos iniciantes que precisam entender como faz o experimento. Nessa seção de detalhamentos é a seção de coleta de dados. Então deixem claro como foi coletado todos os dados da sua pesquisa. E finalmente
A última parte, o último tópico dessa sessão de metodologia é o tópico de análise dos dados. Nesse tópico a gente vai citar como foi feita a análise, se é uma análise quantitativa, qualitativa, se foi usada alguma estatística. Importante usar estatística, pessoal. Não usem resultados que não tenham significância estatística. Tá bom? É importante vocês definirem um critério de 5% de significância pelo menos. Não utilizem resultados que dêem uma diferença de 0,00005. Tá? Procurem resultados mais significantes, porque isso é o que faz a diferença. E deixem claro como foi feito esse teste estatístico. Tá bom? Então coloquem lá o software, mas principalmente qual teste, qual pós-teste. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, se a gente quiser fazer um teste T, você pode fazer na mão, na calculadora, no Excel, em qualquer software. Mas tem testes que são mais elaborados, que é mais fácil fazer em algum software. Então é interessante citar o software. Mas principalmente qual teste, qual o nível de significância e alguns dados específicos sobre as análises estatísticas. Bom, escrevendo dessa forma, iniciando com o primeiro tópico, onde você faz uma contextualização da sua amostra, um segundo tópico delineando os experimentos, um terceiro tópico detalhando os métodos utilizados e um quarto tópico mostrando quais as análises realizadas, você vai estar deixando os seus métodos da melhor forma possível. Com certeza eles vão deixar o seu trabalho muito mais claro, mais fácil de entender. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e usem essas dicas no dia a dia de vocês, tá bom? Para fazer os seus relatórios, fazerem os seus TGs, suas dissertações e assim por diante.